Alô, som. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. A gente está seu irmão, a gente não faz muito isso aqui, né? Mas hoje é um dia especial. Deus parabéns a ele pelo aniversário da igreja. Você é a igreja, né? Então, parabéns pelo oitavo aniversário aí, tá bom? À noite nós estaremos aí celebrando, né, esse momento especial para a nossa igreja. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Diz assim o Salmo 19. Acharei? Salmo 19. Diz. Acharam ele, irmão? Bom dia, pessoal também da live aí, né? Para ter acesso, de alguém aí. Diz assim o texto sagrado: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela, a outra noite. Sem discurso nem palavras, não soube a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus se alarmou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai da extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido. A grande recompensa em obedeceres. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve os que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a minha meditação, meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Louvado seja Deus. Coloca a sua Bíblia aí na cadeira. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado. Somos gratos a Ti, ó Deus, e nesse dia mais especial ainda, que nós estamos completando, ó Deus, 8 anos de vida neste local. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua mão poderosa sobre esta igreja, que tem conduzido há tantos anos, ó Pai. Obrigado, Senhor, que a Tua mão continue, ó Deus, conduzindo e direcionando esta igreja. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Toma este culto nas Tuas mãos nesta manhã e dirige conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa, Deus, esse momento de louvor. Abençoa a escola bíblica. Fala conosco nesta manhã. E nesse momento nós queremos Te louvar. No nome de Jesus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua
e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separa já não separa mais, e a luz toda apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos, Senhor, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Bem forte, véu que separa já não separa mais, e a luz toda apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, o véu que separa já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande demais e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez, esse véu que separava. E o véu que separava a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais e mais e mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos, Deus, estamos nós aqui pra te adorar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. As palmas do Senhor nessa manhã. Te adoramos, Senhor Jesus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és.
não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Só no coração, construir só, Senhor. Se de fato isso que você está cantando for realidade, fale isso para Deus. Pense bem que você está falando, que você não tem outro bem além do Senhor. Ele é prioridade em sua vida. Por isso é sério, Deus. Que Teu Espírito Santo nos ajude a cada dia a vivermos isso, Deus. Que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Não é errado nós termos outros bens, ó Deus, mas que o Senhor seja o primeiro, o mais importante de qualquer outra coisa, Senhor. Recebe nesta manhã, Pai, todo louvor, toda adoração. Obrigado mais uma vez por mais um ano de vida desta igreja. Que o Senhor continue com a Tua mão poderosa, mantendo, sustentando o Teu povo, a Tua igreja. É isso que eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. E a benção de palmas para o Senhor. Recebe, Senhor, todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém. Você pode sentar. A gente ainda não pode se cumprimentar, né? Como é de costume. Tem que ter uma vida bem meloso mesmo. Mas hoje nós estamos podendo ali. Temos que vigiar. Tá certo? Um anúncio importante é o nosso culto hoje à noite de celebração. E algumas pessoas estão me ligando e perguntando: pastor, eu posso ir, eu não posso ir por conta da pandemia? Eu fico numa situação difícil, né? O que eu tenho dito para os irmãos é o seguinte: olha, aqueles irmãos, né, alguns idosos até, estão levando a vida normal, vai ao mercado, vai ao banco, vai não sei aonde, vai ali, vai acolá. Se quiser vir, né, vem com cuidado, com toda a segurança, e vem prestar um culto a Deus. Já que começou a levar uma vida normal, né? Mas mesmo assim, a gente vai tomar todo o cuidado. Então, nós estamos chamando, né, convidando, como fizemos nos outros anos, né, divulgar. Eu botei um anúncio lá, já de última hora. Mas quem vier, não tem como não deixar entrar, né? Então, venha com segurança, traga a sua máscara. Se for necessário colocar mais cadeiras, a gente vai procurar aqui. Mas também não foi muita gente que me procurou. Algumas pessoas ficaram preocupadas, então eu deixei. As crianças ainda não temos colocado ali na salinha, acho um risco, né? Algumas pessoas têm trazido o seu filho, mas chega aqui no templo, do lado do pai. Às vezes é difícil controlar a criança, porque é difícil mesmo, a criança tem. Mas, né, se quiser trazer aí, colocar o seu ladinho. A única coisa que eu peço é que na hora da pregação não haja interferência. Na hora do louvor ela pode pular, ela pode dançar, adorar a Deus. Tá bom? Então hoje à noite nós estaremos aqui agradecendo a Deus. Certamente foi uma semana de muita reflexão, não tem como, né? Pensei muito como tudo começou, os desafios, as lutas, e Deus nos ajudando. Nós estamos aqui hoje completando 8 anos de vida. Uma salva de palmas para o Senhor. Deus ele precisa ser louvado, precisa ser adorado. Nossa igreja, como toda igreja, é um milagre. Nossa igreja é um milagrão, irmãos. É um milagrão. Se vocês, aqueles que não conhecem muito bem a história dessa igreja, se conhecerem bem, é um milagre, né? Alguns irmãos, colegas pastores, falam que eu sou, como é que é aquele filme do Legendário, não? Da Marvel, a série da Marvel aí. Oi? Isso, Vingadores? Não, dizem que você é um Vingador, você é um Marvel, né? Pela história, pelo desafio que nós começamos aqui, né? Na verdade é Deus, né? Claro que a gente teve todo o empenho, mas se não fosse a mão poderosa do Senhor, vocês podem ter certeza que essa igreja não estaria com as portas abertas. Mas Deus tem sido bom para a gente, Ele tem me fortalecido, fortaleceu minha família. Viemos para cá no início, minha família, muita luta, muito difícil, mas chegamos aí no 8º aniversário. Então sou grato a Deus, não sou Marvel, nada disso, mas Deus tem me sustentado. Eu estava conversando essa semana
E eu falei para um amigo meu, olha, se eu tivesse começado tudo de novo, sinceramente, eu não sei se eu teria forças físicas, emocional, e eu nem minha família para começar. Né? Mas Deus é Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Se tiver um desafio aí, Deus sabe de tudo. Tá bom? Então, à noite nós estaremos aqui. Deus colocou uma palavra no meu coração, na igreja, e certamente vocês serão abençoados. Tá bom? Tivemos um probleminha no ar-condicionado. Na terça-feira, se Jesus ele não voltar, eu vou começar a agilizar para resolver. Interessante que todo, né? É o terceiro, né, Ricardo? Aniversário, que a coisa acontece, dá um problema. Fica num dia que não tem como resolver muita coisa. Então, o Rafael estava aqui fazendo um ensaio na sexta, deu probleminha. Ontem o rapaz veio aqui, mas não teve como agilizar, mas eu estou vendo isso aí para a gente começar a resolver na terça-feira. Semana que vem a gente conversa sobre isso. Eu não quero perder o foco de hoje à noite. Graças a Deus, hoje está fresquinho, aqui é muito quente. Aqui é muito quente, eu sou muito calorento, mas aqui é muito quente. Mas eu olhei a temperatura, a previsão, à noite me parece que deve ser 23 graus, aqui deve chegar uns 25, a galera. Mas não vai ser isso que vai impedir, né, de nós adorarmos a Deus. Então, se a noite eu ficar bem suado, é normal, tá bom? Eu sou bastante, temos alguns ventiladores, mas Deus está no controle e à noite nós estaremos aqui. Teremos uma surpresa, também, os músicos tem uma surpresa para a gente ali, já estamos ensaiando, enfim, vai ser uma noite de bênção. Diferente de outros anos, não vai ter bolo, né? A gente come muito nesse dia, mas não vai ter bolo, não vai ter salgado, para vigiar. Temos que ainda vigiar aí, de repente nessa aglomeração. Quando terminar o culto, né, procure de repente bater um papo, com todo cuidado, é inevitável também. Tá bom? Essa será a dinâmica à noite. Meus irmãos, segunda-feira, vocês já conhecem bem os nossos desafios, nós temos que pagar o aluguel, né? É o nosso primeiro e grande desafio. Temos que pagar aqui segunda-feira R$4.700. Estou pagando aí um acréscimozinho, porque nos 3 primeiros meses de pandemia, o proprietário reduziu para eu pagar mais à frente. Então, estou pagando aí, e Deus tem operado. Então, segunda-feira eu tenho que pagar R$4.700. A igreja, como sempre, já começou a entregar suas contribuições via banco. Deus tem suprido, mas nós estamos precisando, temos outros desafios. Tá bom? Então, se nessa manhã você ainda não entregou, muitas pessoas já entregaram, você pode colocar sua contribuição na sala, aí o obrigado vai. Tá bom? Se você já entregou, graças a Deus, se quiser levar o envelope para casa, enfim, fica aí à vontade. Tá bom? E ore, né? Continue orando como vocês têm feito pela igreja, pela minha vida, pela minha família, para que Deus continue aí sustentando, né? Como Ele tem feito. Tá bom, irmãos? Obrigado. Eu pedi dos irmãos que, conversando com os irmãos, que tragam a Bíblia, né? Às vezes a gente se dispersa, tem Bíblia, igreja com Bíblia. Eu não gosto muito do celular. Você é contra? Não, eu não sou contra o celular. Eu acho que o celular tem o seu espaço. Você de repente esqueceu a Bíblia. O celular, graças a Deus, está no metrô. Agora na igreja, eu acho que não há necessidade de você fazer um celular substituir a Bíblia, né? Então a gente tem que ter a nossa Bíblia, para fazer anotações, enfim. Eu estava falando sobre isso com os obreiros, tá bom? Pastor, eu sou muito chato, sou assim, irmãos, né? As coisas eu sou bem chato mesmo. Eu faço questão que os irmãos sejam da palavra de Deus para a gente olhar, estudar, folhear, tá bom? É uma chatice aí por amor e preocupação à igreja. Vamos orar, né? Senhor Deus Pai, obrigado pela manutenção da tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem feito esse milagre. O Senhor tem usado o teu povo. Não somos muitos, não temos ninguém rico aqui, não temos ajuda externa, não. Tudo que nós temos feito aqui é através desse povo. Louvado seja o teu santo nome por isso. Portanto, eu peço a Ti que a Tua mão poderosa continue sobre a vida de cada irmão, todos que fazem parte dessa igreja. Não somente, ó Deus, na área financeira, mas em todas as áreas. Sou grato a Ti, recebe nesta manhã as ofertas, contribuições. No nome de Jesus, amém e amém. Certo?
Se tiver mais alguém aí, ele já passou, né, com esse formato diferente, pode colocar na oferta. Diego, pode vir se preparar. Eu tinha colocado o formato da escola bíblica, um culto, tinha um estudo reduzido, depois eu pregava, mas eu achei muito pesado, não ficou legal, não gostei. Então eu voltei ao formato antigo, onde agora eu dou esse tempo todo do professor, mais ou menos 1 hora, ou um pouquinho mais, né? De repente não há problema. Nosso culto é até 11h30, a gente quase nunca chega a 11h30 nesses anos todos, mas se porventura chegar, não estranho, certo? Pode vir. Esqueci de anunciar a irmã Ilma, amiga nossa, porque o André está ali, né? Está de Vista Alegre, uma amiga nossa aí. Conheço a família, os irmãos, a mãe, todo mundo. Então, uma salva de palmas, né? Para eu ali. Seja bem-vindo, tá? Deus continue abençoando. Bom dia, irmãos. Bom dia, paz e graça. Vamos abrir nossas Bíblias em João 1. Nós vamos ler a partir dos versículos de 1 a 5. Eu tentarei trabalhar até o versículo 14 hoje, mas vamos devagar, vamos vendo ponto a ponto, porque a gente tem muita coisa importante para extrair logo nos primeiros versículos. Essa primeira parte nós vamos ler de 1 a 5, está escrito assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Inicialmente, irmãos, fica a pergunta que soa a crentes e descrentes: quem é Jesus Cristo? Quem é essa pessoa que dividiu a história? Porque essa figura da pessoa de Jesus Cristo causa polêmica desde os dias de hoje. Quem é Jesus Cristo? E quem é Jesus Cristo para você? Na nossa última aula, irmãos, a gente trabalhou um pouquinho sobre a introdução do Evangelho de João e vimos alguns propósitos. Deixa eu ver se vai funcionar. Não, está desligado. Agora sim. Funcionou. Na visão geral, vimos que o autor, o apóstolo João, ele tinha 2 propósitos com relação à escrita desse Evangelho. Apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos possam ir a ele pela fé. E 2, que os cristãos possam desenvolver a fé como o Messias e o Filho de Deus que desceu dos céus. Então a gente tem que ter isso em mente toda vez que a gente for ler o Evangelho de João ou estudá-lo. Agora, temos um outro problema. E qual foi o outro problema que a gente identificou? É que João, ele responde a alguns infiltrados que existiam na época, na igreja. E que a
a escrita do Evangelho seria uma defesa, uma apologética cristã com relação ao gnosticismo que estava nascendo, mas tinham duas pessoas que estavam desenvolvendo doutrinas falsas na igreja. E essas pessoas atendiam pelo nome de Ebion e Cerinto, né? E Ebion vem de uma heresia antiga chamada ebionismo. Em suma, né, ele defendia que Jesus ele era vindo da parte de Deus, mas Deus não. Ele não era Deus. O interessante, irmãos, é que muitos dos erros doutrinários ou das heresias, elas já começam lá no passado, lá atrás. Não há nada de novo debaixo do céu, né? Então, até hoje percebemos pessoas que entendem que Jesus foi um homem, né? Ou um espírito evoluído, ou um profeta, um simples homem, um profeta, vindo de Deus, mas um profeta. Deus não. Deus não. Em particular, irmãos, também vemos que esse é o ponto principal, onde vamos estudar até o capítulo 4 de João, que Jesus, ele é o verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Temos outras verdades que a gente vai ver mais à frente no decorrer dos nossos estudos, querendo Deus. Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos os receberam. Jesus realizou milagres públicos, demonstrando que era o Messias dos judeus. Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele. Mas vamos para o prólogo. Nós lemos aqui, fizemos uma leitura linear do prólogo de João, do Evangelho de João, e tem um ponto interessante que eu vou abordar aqui rapidinho sobre o deísmo. Em suma, irmãos, o deísmo ele é a base do ateísmo moderno. Ou seja, essa divindade que criou todas as coisas, ele só pode ser compreendido pela razão. Então, na verdade, Deus criou todas as coisas, mas ele criou as coisas, tudo aquilo por intermédio, conforme a gente aprendeu, mas foi embora. Agora é com vocês. E isso está incutido na nossa cultura secular, né? Muitos, até mesmo dos que professam ser crentes, eles entendem que, olha, ele é Deus, ele está lá em cima, ele está vendo todas as coisas, mas ele não é um Deus que intervém. Ou seja, é a figura de um Deus relojoeiro. Ele criou um sistema autômato, né? Ele criou o relógio, suas funcionalidades, como ele vai funcionar, o tempo que ele vai marcar, vai puxar a cordinha, um abraço. Ele só vai intervir quando der errado, né? Mas se der errado, no final ele é certo. No final ele é certo. E não é esse o Deus que cremos. Não é esse o Deus que cultuamos aqui. O Deus cristão, o Deus do cristianismo verdadeiro, ele é um Deus, não só um Deus que criou todas as coisas por intermédio da sua palavra, mas ele é um Deus que se manifesta, se relaciona e que veio e habitou entre nós em carne. E não só isso, não só habitou entre nós, ele morreu em nosso lugar. E isso, para a mentalidade grega, na época, era inconcebível a figura de um Deus que morre. Mas não somente um Deus que morre, mas um Deus que morre e que ressuscitou. Porque também havia uma mentalidade de que a carne para nada prestava, né? Se esse Jesus veio em carne, né, então deveria ser algo falso, porque a carne para nada presta. Então você pode pecar à vontade, porque a carne não serve para nada, somente o Espírito. É interessante que temos algo similar na nossa cultura, em que muitos pensam a mesma coisa, ou temos religiões que professam a mesma coisa, né? Em que, olha, nós vivemos aqui, mas se errarmos, teremos uma outra vida com o mesmo Espírito.
para termos a oportunidade de evoluirmos. E as Escrituras afirmam que não. Que não. Quem é Jesus? Quem é Jesus, irmãos? Vemos aqui, irmãos, que temos uma palavra que logo no início é familiar para todos. Qual é a palavra que é familiar? Se você ler, você vai lembrar de uma coisa. Capítulo 1, versículo 1. No princípio. No princípio. Ou seja, antes que houvesse tempo, no princípio, né, era aquele que é a palavra. É interessante que há uma defesa, né, de João, porque quando a gente quer falar sobre uma pessoa, nós vamos falar que, olha, o Diego é aquele que mora em tal lugar, filho de fulano de tal, casado com fulano de tal, mas João aqui ele vai mais além. Antes que houvesse tempo, ele era a palavra de Deus. Quem é Jesus? É aquele que, no início de todas as coisas, ele era a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Percebemos aqui algo, né, similar. No princípio, Deus criou. Ou seja, temos aqui algo muito familiar para aquele judeu que estava se convertendo. Ele remete, ele faz algo interessante que é um recurso literário chamado eco. Você escreve algo que vai remeter ao leitor algo que foi escrito lá atrás. Então ele fala, no princípio, para que aquele judeu que estava se convertendo não lembre só do versículo que você lembrou, mas quando ele lê no princípio, ele lembra de um livro inteiro. Porque na cultura judaica, o início de um livro era vindo da palavra. Então ele dizia, Bereshit bara Elohim, no princípio. Então ele falava, olha, vamos abrir as Escrituras no livro, no princípio. Então, no princípio, Deus, ou seja, no princípio, criou Elohim. Isso já era suficiente para que a pessoa que estivesse lendo, lesse com os joelhos dobrados, com temor e tremor. No princípio, criou Deus todas as coisas, céus e terra. O interessante aqui é que Elohim, ele está no plural, ou seja, seria no princípio deuses, né? Para o judeu, até aquele período, era algo instigante. Por que no plural? É claro que naquela época havia um recurso, né, com relação à palavra de divindade. Por quê? Porque esse Elohim, vamos dizer assim, ao invés na nossa língua for algo supremo como ão, dava um plural majestoso. No princípio, deuses. No princípio, havia um Deus tão grande, mas tão imenso, mas tão intenso que ele vale por 2, ele vale por 3, ele vale por todos os deuses que você pensa que existem, ele é mais do que todos. No princípio, Elohim. Elohim. Então, ao fazer essa conexão pelo eco, João, ele faz algo interessante. Ele atribui ao verbo uma atribuição que só pertence a Deus. Qual é o atributo que a gente vê aqui em Gênesis 1:1? É o atributo de criar. Ou seja, é um atributo onde Deus criou céus e terra. Deus criou todas as coisas. Ou seja, João quer que o leitor entenda que Jesus é aquele que estava com Deus, mas não somente estava com Deus, mas ele criou todas as coisas. Todas as coisas. Então,
João, ele não só ele argumenta em defesa da divindade de Cristo, mas ele trabalha para a conversão daquele judeu que está vindo, né? Ele no mesmo taco, no mesmo golpe, ele refuta a ideia da não divindade de Deus, mas também trabalha na conversão de quem lê. Ou seja, esse escritor é bom, ele é muito bom, ele tem recursos. Vamos voltar para João 1. No princípio era aquele que é a palavra. E aí temos uma palavrinha aqui muito interessante, que é palavra. E na sua tradução aí, palavra está escrito com letra maiúscula. Em outras traduções, no princípio, era aquele que é o verbo, né? Ou seja, vemos aqui um conceito muito interessante de logos. Ele é o logos divino, ele é a palavra. Logo, a gente percebe aqui que traduzir as escrituras é difícil. Muita gente se levanta hoje em dia, dizendo, criticando o trabalho do tradutor, mas o trabalho de traduzir é difícil, é muito difícil. Você tem que trazer algo de uma outra cultura, onde a palavra tem um imenso poder, uma intensidade, por uma cultura que daquela palavra não tem tanto. Então, muita gente fala assim, mas eu acho que o tradutor bíblico ele deveria colocar logos, né, sem tradução. Né? Acho que o tradutor errou. Né? E hoje muitos hebraístas se levantam criticando a tradução da Bíblia, mas isso não é o trabalho do tradutor. O trabalho do tradutor é trazer para a nossa cultura, para a nossa experiência, algo que se aproxime da realidade onde foi escrito. O trabalho de extrair esse valor está no pregador, está no professor, no comentarista bíblico. É ele que tem essa responsabilidade de extrair essa pérola para que traga aos irmãos essa realidade. Então, eu demoraria aqui, irmãos, mais do que uma aula inteira falando sobre logos. A gente deveria aqui fazer um curso de filosofia cristã para poder entender o que é logos. Mas, em suma, o logos, na concepção grega, é a realidade, a razão, o poder que criou todas as coisas. Há um poder que rege o universo e que criou todas as coisas. E toda a mentalidade, né, toda a ramificação grega que acreditava num logos, desembocava como um rio em uma divindade. Há alguém que criou todas as coisas. Isso não era muito diferente para os judeus. Né? Havia a palavra de Deus, a razão de Deus, a sabedoria de Deus, que não só organizou todas as coisas, mas que mantém todas as coisas. Mas João, ele pega esse conceito de logos e atrela dizendo que esse logos que criou todas as coisas, hoje ele é a palavra personificada de Deus. E ele estava quando com Deus? No princípio de todas as coisas criando. Logo, João quer que você entenda o seguinte: se você está aqui hoje respirando, é porque o Senhor Jesus te sustenta. Se você está vivo aqui, ou nos assistindo pela web, ou em casa, é o Senhor Jesus que sustenta todas as coisas. Vamos abrir em Colossenses 1, onde Paulo repete essa afirmação. Chato de Bíblia nova é que fica colado às páginas, mas vamos lá. Colossenses 1, versículo 15, Paulo ele fala algo fantástico, ele fala sobre a supremacia de Cristo. Ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ao contrário da teologia coach que se surge hoje como o substituto da teologia da prosperidade, dizendo que você é o centro de Jesus, vemos aqui que o centro da história não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre cada indivíduo aqui na terra, mas é sobre ele. A história da criação e do universo é sobre Deus e seu Filho. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, Paulo aqui, ele faz a mesma afirmação, né? Encontramos em Paulo também uma explicação para João 1, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E muitos aqui, né, na história da igreja, traduziram esse como, então se ele estava com Deus, ele foi criado. Porque essa preposição com denota que Jesus, ele veio à existência, ele foi gerado. Mas não, ele estava com Deus e era com Deus. Esse com aqui não denota um sentido de ser criado, mas ele estava com Deus se relacionando. Ele tinha uma relação com Deus Pai. Ou seja, a Trindade em si trabalhava para a criação de todas as coisas. Ou seja, vemos aqui então a questão da Trindade. Ou seja, nós não somos politeístas, né? Mas temos em um único Deus, em natureza, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Lembramos, como a gente vai ver mais à frente também, quando um dos apóstolos chega para Jesus e fala: então mostra-nos o Pai. E o que Jesus responde? Olha para mim, porque quem me vê é o Pai. Uma única natureza entre as pessoas. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então a primeira lição que a gente percebe aqui, eu acho que acabou. Foi. O Verbo é o próprio autor da criação. Jesus não era somente um homem. Jesus não era somente um profeta. Jesus não era somente um espírito, mas sim o Deus encarnado que criou todas as coisas. A palavra de Deus revelada. A sabedoria de Deus encarnada. Pois bem, vamos prosseguir aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o universo, aprendemos que o universo, ele é sustentado pela palavra de Deus. Essa realidade que é extirpada de nossos colégios, ela é clara para os que creem. É claro como água. Tudo aquilo que se sustenta, ou seja, toda a realidade que existe diante dos nossos olhos, foi criado e não somente criado, ele é sustentado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra encarnada de Deus? Jesus Cristo. Ele que sustenta, ele é o autor da vida. Ele não é só o autor da vida, mas o autor e o consumador da nossa fé. É através dele que todas as coisas têm consistência e realidade. O visível passou a existir através daquilo que não se vê. Né? E a gente aprende com Paulo em Coríntios que o homem natural não compreende essa realidade por conta da incapacidade, por conta do seu pecado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vamos voltar para Gênesis 1.
Era algo muito familiar essa passagem aqui do versículo 4, porque vemos um Deus que cria, uma divindade que criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tinha uma ramificação judaica que via essa palavra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou pairava, uma expressão de uma pomba que desce no céu e faz o seu pouso. Aonde você vê a pomba agindo da mesma forma nas Escrituras, no batismo de Jesus, né? Ou seja, se havia trevas na face do abismo, se a terra não era habitável e em densas trevas, João resolve esse problema. Como é que ele resolve esse problema? Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Ou seja, enquanto as trevas habitavam sobre a terra, Jesus é a luz que ilumina os homens. Para que serve a luz? Para iluminar o caminho dos homens. Para que serve a luz? Para trazer a evidência aquilo que estava em oculto. Jesus, ele é o contraste. Por quê? Porque nele estava a vida. E o que podemos entender na vida em que residia nele? Porque os homens estão em trevas. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele tem a vida não porque ele foi criado, mas nele reside a vida e ele mesmo pode conceder a vida aos outros. Por isso que o adoramos. Homens não podem dar vida a outros homens. Homens não podem receber adoração porque eles estão em trevas, eles estão mortos, e somente em Jesus encontramos a luz. Somente em Jesus encontramos a vida, né? Ele até fala que a vida consiste nele mesmo em dar a vida a outros. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram ou não a compreenderam mediante a tradução. Pois bem, ele fala aqui que surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E esse versículo 6 nós vamos trabalhar melhor lá quando chegarmos ao versículo 19. Mas surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Por que o mundo não reconheceu? Será que o mundo não o reconheceu por questões políticas? Na verdade, o povo escolhido, Israel, será que o rejeitou por questões políticas? Porque Jesus pagou impostos, né? E o que se esperava era um rei político que lutasse contra Roma. Não, isso não poderia. Será que foi esse o motivo? Será que o motivo foi de que, olha, dizem que ele é o rei escolhido, vindo da linhagem de Davi, mas ele fala contra nós. Será que foi por causa disso que eles não receberam? Mas tem uma outra questão em que é muito familiar para nós. Eles não receberam porque estavam em trevas. Eles estavam em densas trevas. E quando essa luz se manifestou, trouxe à tona todos os seus erros e pecados.
mostrando que eles não estavam na luz. E isso é familiar a nós. Por quê? Porque um dia nós não estávamos na luz. Ainda que talvez muitos de vocês crescessem em igrejas ou num lar cristão, mas se não houver ou se não houvesse um vislumbre da glória de Cristo, nós o rejeitaríamos também. Então, a tendência natural do homem sem Deus é a mesma do seu povo que o rejeitou. Rejeitá-lo. Ele é a palavra, ele é o Logos de Deus, o Logos divino que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele é a própria vida, que esta vida é a luz dos homens, mas os homens ainda assim o rejeitaram. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso aqui é interessante porque a gente vem numa cultura evangélica, moderna, com uma expressão antibíblica que é aceitar a Jesus. Pois bem, aceitar a Jesus, mas o que é aceitar a Jesus? Muitos dizem que o aceitar a Jesus vem também desse registro aqui de recebê-lo. Mas fica a pergunta, como recebemos? Como recebemos a Jesus? João aqui dá um argumento explicativo. E qual é o argumento explicativo? Aos que creram em seu nome. Receber a Jesus é crer nele. É crer nele. Se você ouviu a mensagem do Evangelho e você genuinamente creu, você o recebeu. Você o recebeu. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Não havia, destes que nasceram, não havia uma linhagem específica. Esses que nasceram não vinham numa linhagem hebreia. Não era hebreu de hebreus, esses que nasceram. Não vinham descendentes de alguma ramificação do povo escolhido. Estes não nasceram por descendência natural. Ou seja, não foi por também você ser filho de alguém que você nasceu de Deus porque seu pai era pastor, seu pai era diácono. Não foi por conta disso, não foi por conta de que seu pai era alguém escolhido por Deus e que você nasceu. Você também é da linhagem davídica, você também é nascido de Deus por conta disso. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E tem algo interessante aqui. Assim como nós não escolhemos como nascemos, ou seja, nós não viemos a esse mundo porque queríamos, mas simplesmente viemos. E os pais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. E carne aqui não é pecado, carne aqui é humanidade. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E isso é algo especial para a nossa cultura, porque muitos de nós acreditamos que a salvação se dá pelo nosso esforço, o que escolhemos a Cristo, ou que a salvação se dá por uma participação especial nossa. Mas esse novo nascimento, e a gente está vendo aqui a origem da regeneração, esse novo nascimento, João evidencia aos seus leitores que não se dá por descendência, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. E ele repete, não pela vontade da carne, não pela vontade da carne, mas de Deus. De Deus. Se um dia você
creu para a salvação, foi porque Deus não só te escolheu, mas Ele providenciou os meios para atraí-lo. A última decisão é sua, né? Você simplesmente crê, mas foi algo, você crê mediante aquilo que já está no seu coração. Houve um trabalho interno de Deus para que você tomasse essa decisão. Porque se não houvesse o trabalho de Deus amolecendo o seu coração, né, lhe atraindo, lhe buscando, você teria a mesma reação do povo que o rejeitou. Por quê? Porque essa é a nossa tendência natural. É essa a nossa inclinação. Rejeitaríamos como o seu povo o rejeitou. Irmãos, em contraste a isso, estava nascendo o gnosticismo. Mais tarde, o gnosticismo daria os seus frutos, que seria o arianismo. Mas em tudo, a gente vê que, além desses ismos iniciais, vemos outras religiões que têm uma linha de pensamento parecida. Tem uma linha de pensamento em que, quando você joga a luz da cristologia, não sobrevive. Temos uma razão da fé. Cultuamos não somente um homem, mas prestamos culto a todo domingo aqui, completamos 8 anos aqui, todo domingo, o pastor pregando expositivamente, mostrando Cristo à luz das Escrituras, para mostrar que Ele não era somente um homem. Ele não era somente um homem, 100% homem, 100% Deus. Esse Deus que encarnou, se Ele somente fosse Deus, Ele não poderia compreendê-lo. Por quê? Porque morremos. Somente alguém que pode passar pela morte poderia compreender a nossa solidão quando perdemos alguém. Somente alguém que foi traído poderia compreender alguém que foi traído. Você talvez pode ter sido ser traído por amigos, por seu marido, por sua esposa, mas Ele pode nos compreender. Por quê? Porque Ele foi traído. Somente aquele que passou por essa humanidade, Ele poderia compreender a humanidade que era. E não somente isso, Ele esteve entre nós, o Deus em homem entre nós, e ainda assim Ele deu a sua vida por quem não merecia. 100% homem, 100% Deus. Os pais não nasceram por excelência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai, Filho do Pai, cheio de graça e verdade. Vemos aqui, irmãos, então o conceito da palavra logos, traduzido por palavra ou verbo, ele é a ação criada, ele é a ação criadora do universo, ele é o sustentor da vida de todas as coisas. Mas tem algo que é muito interessante, que esse versículo 14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Como já disse, Ele viveu no nosso meio. O Deus que criou todas as coisas, que estava no princípio, atemporal, Ele se colocou no tempo e veio, habitou entre nós, passou pelas mesmas tentações que passamos, porém sem pecado. Ele viveu certas questões, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve medo. Ele pode nos compreender. Porque Ele pode nos compreender? Porque Ele viveu essas coisas. Ele sentiu essas coisas. Ele soube o que é ser humano. Ele viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. E Jesus dá uma questão aqui referente à glória, diferente conforme o decorrer da sua vida. Por quê? Porque até hoje o conceito de glória
é os títulos que você recebe. Né? Você coloca uma coroa na sua cabeça mediante as posses que você tem, mediante a faculdade que você fez, ou a pós-graduação que você fez, o cargo na sua empresa, o seu título aqui no seu meio social de eclesiologia aqui, onde você pode ser um pastor, um professor, um adorador, enfim. Mas Jesus, mediante a sua vida, nos deu um novo conceito de glória. E qual é a glória que Jesus nos ensina? A glória é conhecê-lo e obedecê-lo. Esse ponto aqui, irmãos, é o que vai também ditar o ritmo do nosso estudo em cima de João. João vai nos mostrar, através da narrativa da vida de Jesus, em que a nossa busca por alguma glória não deve ser uma glória pessoal. Tanto que Paulo nos ensina que nós não devemos fazer nada na igreja, seja por qualquer motivo ou vanglória. Não devemos fazer algo aqui de uma maneira pessoal, mas devemos procurar uma outra glória. Qual é a glória que devemos procurar? A glória de Deus. Né? Não sei se é em Jeremias que Deus nos diz que com relação a conhecê-lo, aquele que se gloriar, que se glorie nisso, em me conhecer. Em me conhecer. Se trabalhamos aqui, é para a glória de outro. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Jesus Cristo. Ao prestarmos o nosso culto, toda vez que reunimos aqui em estudo, não fazemos isso para levantar o ego de alguém, mas para que o nosso Senhor seja glorificado. Nosso Senhor sendo glorificado, Deus é glorificado. Vimos a sua glória, glória como unigênito vivo do Pai, cheio de graça e verdade. Pois bem, irmãos, deu uma hora ou deu menos? Tá bom. Eu só preparei isso pensando que daria mais ou menos esse tempo. Mas, irmãos, a partir desse momento, a gente vai trabalhar no mês que vem mais versículos. Nós vamos trabalhar do 15 ao 51. E até lá eu peço que todos leiam, porque a gente vai começar agora a passar a segunda marcha. A gente vai agora trabalhar com mais questões, mais conceitos, mais doutrinas. Tá bom? Encerra esse estudo. Que Deus abençoe. Pastor, fique à vontade. Chamar os músicos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos ficar de pé. Senhor, eu venho declarar a sua mão no coração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Como eu fico feliz de saber que a tua igreja aqui, aqueles que têm subido neste culto, têm procurado pregar a tua palavra. Ó Deus, e todos que trabalham aqui, durante, ó Deus, esses 8 anos, que possam ter essa visão bem clara, que foi ensinada aqui também. Que tudo é para a tua glória, Senhor, não para nós. Mesmo que muitas vezes, por conta da nossa natureza miserável, carnal, queremos tomar a tua glória, nos livra disso, livra essa igreja, Deus. Que o Senhor possa nos usar. Usa os pregadores, os mestres, usa a minha vida, os músicos, os obreiros, todos, mas que seja para a tua glória, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai, cada dia. Senhor, eu sou grato a Ti, continua trabalhando nessa igreja. Tira do nosso meio, Deus, qualquer ato de divisão, toda artimanha de Satanás para dividir a igreja, para criar confusão no nosso meio. Tira do nosso meio que possamos crescer uma igreja, não uma igreja perfeita, porque infelizmente não existe essa possibilidade, mas que lutemos pela unidade
seja para a tua glória, Senhor. Obrigado por esta palavra, por este ensino. Continua usando, Deus, os nossos professores, o Diego, o André. Continua usando os pregadores, ó Deus, Sandro, o Rafael, a minha vida, as mulheres que pregam aqui também, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses tantos anos aqui, Senhor, pelos obreiros, que muitas vezes vêm com dificuldades, Senhor, mas têm estado aqui. Vamos cantar esse louvor. Senhor, eu venho declarar. Vamos para o Senhor. Que a minha vida Depende do Senhor. depende de ti, e a entrego em teu altar. Fale com convicção nisso. Senhor, eu venho declarar
proteja a tua igreja. Ainda estamos nessa pandemia, Senhor. Protege a igreja do Meia, conduz tudo à noite, conforme o teu querer, a tua vontade. E que à noite, mais uma vez, o Senhor seja louvado e agradecido. Abençoa os louvores que serão entoados, as orações de agradecimento a Ti e a Tua poderosa palavra. Obrigado por tudo que aconteceu nesta manhã. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Dê um sorriso, beijo com máscara aí para o seu irmão, abençoe a vida dele à noite. Quem puder, quem quiser, quem se achar aí confortável, pode vir. Vamos pedir para que o tempo também se mantenha assim, né? Deus abençoe e tenha uma ótima tarde, um ótimo almoço em família na presença do Senhor. Amém.